Pessoal, vamos fazer aqui, deixa eu só apagar aqui, né, para não confundir. Vamos fazer a questão 3, né? Vamos fazer tudinho aqui, porque eu sou um cara legal. Aqui, ó, a questão 3. Pega no lápis, bota aqui, ó, né? Massa demais. Um satélite artificial A tá bem pequenininho, né? Descreve movimento circular e movimento circular e movimento uniforme. Movimento circular uniforme, né? Eu acho que foi um erro aí de digitação, né? Movimento circular uniforme ao redor da Terra, conforme representação a seguir. Um dos assuntos que eu tô já lendo e tudo vai ser a parte de gravitação, né? Para trazer aqui no YouTube, não, tô brincando, pessoal, lá na sala, para trazer, pra gente discutir, né? Poxa, é muito legal, né? Tem um problema lá que vocês vão adorar. Vou colocar como desafio. Vou colocar como desafio. Responder já sabe aí que vai ganhar alguma coisa. Então, né, ao redor, analise as afirmativas a seguir, responda se são verdadeiras. Poxa, no YouTube esses errinhos aqui, por desculpa aí, pessoal. Se são verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta, né? Pronto, então beleza. Primeira, item 1. A quantidade de movimento do satélite é variável, né? A quantidade de movimento do satélite é variável? Sim. Aí você coloca verdadeira, né? No item 1. Deixa eu colocar aqui do lado. É verdadeira, tá? Por quê? Porque vamos supor que o satélite está girando aqui em sentido horário, tá? Do jeito do reloginho que a gente tem aí, né? Do jeito do ponteiro do relógio. Está girando em sentido horário. Movimento circular depois a gente revisa, né? Também. Então ele está girando no sentido horário, tá bom? Então, e a gente já sabe que velocidade é um vetor. Então, quando o satélite está aqui nessa posição da figura, a velocidade aponta na horizontal da esquerda para a direita, né? Quando o satélite chegar bem aqui, a velocidade mudou. Ela está na vertical, né? Veja, o movimento é uniforme, então quer dizer, se a velocidade do satélite for, só como um exemplo, se o módulo da velocidade do satélite for de 2 metros por segundo, né? Ele percorre esse arco aqui, digamos que daqui até que seja 2 metros, né? Então ele gasta 1 segundo para chegar aqui, mais 1 segundo para chegar aqui, mais 1 segundo para chegar aqui, mais um para chegar aqui, né? 4 segundos seria o período, mas deixa para outro momento, tá bom? Mas ele tem a mesma velocidade em todos os pontos, mas o vetor ele aponta para direções diferentes, tá? Então, é, então a quantidade de movimento é variável, ela é variável sim, ok, porque o vetor velocidade muda em cada posição, né? Ele é sempre tangente à trajetória, né? E como a quantidade de movimento é um vetor, lembra lá que a gente fez, ó? Um vetor, né? A quantidade de movimento é um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Então, se quando ele fala em a quantidade de movimento, ele não disse o módulo da quantidade de movimento, ele só disse a quantidade de movimento. Então, ele quer dizer essa grandeza vetorial, ela é variável, entendeu? A direção muda. Aqui você tinha que dizer é, por exemplo, nesse momento, aí você teria que dizer, né? Você faz um cálculo, aí no final do cálculo você teria que dizer, está na horizontal, da esquerda para a direita. Aí quando ela está aqui, você faz um novo cálculo, aí depois você diz, está na vertical, de cima para baixo. E assim sucessivamente, tá bom? Agora ele fala, ó, gente, olha que palavra mágica, é linda, essa palavra é linda. O módulo da quantidade de movimento do satélite é variável. Não, é falsa, né? O módulo, tá? Quando você tira o módulo de uma grandeza física, muita gente teve dúvida nisso aqui, né? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Ó. Vamos lá. Vamos imaginar que eu vou colocar aqui um objeto e aí digo, Juvenal, eu chamo uma pessoa aí da sala, tô brincando. Chamo uma pessoa da sala, aplica uma força. Gente, essa pessoa vai ter que me perguntar, professor, para onde eu aplico a força, certo? Por quê? Porque força é uma grandeza vetorial.
Então, dizer aplica uma força de 3 newtons não significa muita coisa. Você tem que dizer aplique uma força, certo? A pessoa está aqui, né? Ó, aplique uma força na horizontal, da esquerda para a direita, no valor de, sei lá, 3 newtons. Que é mais ou menos 300 gramas, só para você ter uma ideia, assim, mais ou menos. Só para ter uma ideia, né? Entendeu? Aí eu sei exatamente o que é que a pessoa quer. Então, esse tipo de grandeza, outro exemplo, assim, né? É só pra gente. Porque eu discutir física, eu quero discutir física. Outro exemplo, por exemplo, você tá de frente à rua da escola, a avenida. Aí uma pessoa tá no telefone contigo, olha, o carro passou aí a, sei lá, trinta quilômetros por hora, né? Que são as velocidades que a gente entende. É uma velocidade pequena ainda, né? Digamos assim. É uma pessoa correndo bem rápido, pronto. Aí um carro passou a essa velocidade. Aí, dependendo do contexto, você precisa perguntar à pessoa se o carro vai em direção ao shopping ou vai em direção ao mercado Pirajá. Ou seja, se vai da esquerda para a direita ou se vai da direita para a esquerda, qual é a faixa que ele está. Então a velocidade é uma outra grandeza física que precisa que você tenha mais informações além do puro número e a unidade de medida, tá? Diferente da massa. Você diz uma pessoa tem 30 quilos. A massa da pessoa é 30 quilos. Aí você não vai dizer para onde vai os 30 quilos. Não existe isso, né? A massa da pessoa está distribuída no corpo da pessoa, no volume, né? Que o corpo da pessoa ocupa, entenderam? Então tem grandezas físicas que você precisa dar mais informações e tem grandezas físicas que você só precisa dizer o número e a unidade de medida. E tem umas ainda, né? Tem alguns coeficientes, etc, que nem tem unidade de medida, né? Eficiência, essas coisas nem tem unidade de medida. Aí a gente vai chegar lá, né? Na discussão física, tá certo? Tá bom? Então a quantidade de movimento. Sim, outra coisa, né? Aí eu te peço, naquele exemplo lá, a força, ela era de 30 newtons, né? 3 newtons, 3 newtons. Aí eu te peço, agora se eu te pedir, me dá o módulo da força, você diz aqui, era na horizontal, né? Isso, na horizontal, da esquerda para a direita. Aí, me dá o módulo da força. Aí, aqui sim, meu povo. Aqui seria a intensidade, como a gente conhece, né? Nas questões. Aqui só interessa para você o número e a unidade de medida. Quando uma pessoa especifica, me dá o módulo dessa grandeza física, a única coisa que interessa é o número e a unidade de medida, porque a partir desse número da unidade de medida, por exemplo, ela já tem uma figura. Ela já tem a figura. Ela já sabe para onde a força vai. Então não preciso dizer da esquerda para a direita, não sei o que. Eu só preciso dar a intensidade. É exatamente isso que acontece, né? E quando não tem figura nem nada, você tem que ter uma imaginaçãozinha e tal, só um pouquinho, pessoal. Mas tem que imaginar a situação, né? Tá bom? Então, eu sou um resumindo, tem a matemática dos vetores, né? Como é que você soma vetor, como é que você diminui, ou multiplicação de um escalar por um vetor, tá certo? Quando a gente for, eu acho que seria interessante revisar pelo menos aqui no YouTube, né? Essa parte de vetores, tá bom? Então essa é falsa porque o módulo é apenas um número. Como a força é constante, né? Como a velocidade aqui é constante, não existe aceleração. A aceleração que existe é centrípeta, né? Na verdade existe uma aceleração centrípeta, tá? Mas ela é sempre perpendicular à trajetória. Então, uh, nesse caminho aqui da trajetória, a única coisa que ela faz é mudar a direção, né? Porque se a aceleração centrípeta conseguisse mudar a velocidade, por exemplo, isso que se diz a velocidade é constante. Aí ele ia fazer uma espiral, né? Ia até cair aqui na Terra, entenderam? Então, a única coisa que a aceleração centrípeta faz nesse caso é mudar a direção do movimento. Então, aqui é falso, porque ela não é variável, o módulo da quantidade de movimento é constante, porque a velocidade é constante, né? Não é massa vezes velocidade. Se a velocidade for constante, a massa já é constante, a quantidade de movimento é constante, tá bom? E a energia cinética do satélite é constante, perfeito, né, gente? Que por último, para não ficar muito grande o vídeo, você escreve a equação da energia cinética,
A energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, né? Como a gente já fez aqui na questão 2, tá? E assim, veja, a massa é constante, a velocidade pode ser variável, pode mudar, mas você vai fazer variação da energia cinética, né? E nesses casos, né, como a velocidade, ele já fala que a velocidade é constante, ela é uniforme, né? A energia, ela é uma grandeza escalar, assim como a massa que eu já falei para vocês. Basta você dizer 3 joules, 5 calorias e assim sucessivamente, que você já entende o que é que uma pessoa consumiu ali um pastel, aquele pastel tem, sei lá, tantas 300 calorias, né, de energia química. Então você já entende o que a pessoa quer dizer, tá bom? No caso da energia cinética é a mesma coisa, né? Ela é uma grandeza escalar, tá? Então a 3 aqui, só de vermelho, a 3 é verdadeira, tá bom? Tranquilo? Discussão feita, né? Espero que vocês anotem aí, né? Que eu pedi para anotar, mas apreendam bem direitinho. Vamos lá, que o vídeo já cresceu, estamos conversando, conversando, o vídeo cresce. Vamos para outra.